Olá, uma boa noite para você. Estamos na reta final das convenções partidárias. No próximo sábado, dia 30, termina o prazo para a escolha dos candidatos a prefeito e a vereador. A campanha eleitoral começa no dia 6 de julho, com permissão para comícios, por exemplo. No dia 21 de agosto, começa a propaganda gratuita no rádio e na televisão. O Band de Eleições de hoje vai falar de marketing político, quais são as ferramentas e as estratégias dos candidatos para convencer o eleitorado. Para falar sobre o assunto, nós conversamos com Marcos Marinho. Ele é publicitário, pós-graduado com MBA em Gestão de Marketing e consultor de marketing político e empresarial. Boa noite, Marcos. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui hoje. E vamos fazer um bom programa para o nosso público entender um pouco mais sobre política e o que o marketing faz em favor da política. Tá certo. Eu acredito que o pontapé da nossa entrevista é justamente o calendário eleitoral. O que pode e o que não pode, Marcos, a partir então do dia 6 de julho? A partir do dia 6 de julho estão liberadas as campanhas de rua já. Então já podem ter os comícios, podem ter os carros de som, a distribuição de material gráfico já pode começar a acontecer. Obviamente respeitando os horários, né? A gente sabe que para carro de som, das 8 às 22, respeitando também as áreas restritas de hospitais, escolas e assim por diante. E na parte de comício, e é bom a gente frisar bastante que agora não pode mais o showmício, é só o comício mesmo, só as ideias e as palavras ali para a população entender a plataforma do candidato, das 8 até as 24 horas. A questão do showmício é muito interessante, até para regular, por exemplo, essa questão financeira, né? Os candidatos têm mais recursos, ele pode estar abusando aí de grandes shows, de grandes nomes. E os candidatos com menos recursos talvez não teriam essa ferramenta. Então essa regra, essa lei vem justamente equalizar essa disputa a uma vaga pública. Exatamente. O que se tentou fazer foi a lei da isonomia. Quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro tem que ter o mesmo patamar para disputa. Então, suprimiu a questão dos shows, que realmente atraía muita multidão para os comícios, como também algumas outras formas de comunicação que foram eliminadas, como outdoor, que não pode mais, e assim por diante, uma série de outras coisas. O interessante, Bagnete, a gente lembrar que apenas os candidatos que são artistas, são músicos ou são atores, que vão poder continuar com as suas funções. Então, de repente, sai lá o fulano, o candidato, e ele é cantor. Ele pode fazer o show dele, ele só não pode pedir voto no show. Entendi. Então a gente tem que entender essa diferença também, porque senão às vezes alguém fala, mas o fulano é candidato e continua fazendo show. Não, ele pode. Antes de ser candidato, ele é cantor. Ele não pode, em momento algum, nem suscitar a ideia de voto durante o evento dele. Porque senão a legislação eleitoral pega ele. Pega ele, e aí vem multa e se tiver reincidência até cassação. Agora nós estamos falando de uma eleição, mas com duas campanhas diferentes, né? No caso, para prefeito e para vereador. Quais devem ser os focos, tanto para uma quanto para outra, vista até essa questão do poder econômico, da quantidade de candidatos? Como é que você acredita que tem essa diferenciação? Bagnete, são duas campanhas muito diferentes entre si. A campanha majoritária ela tem que ter um foco global, né? Ela atua para toda a cidade. E uma cidade do tamanho de Goiânia, você tem que convir comigo que tem que ter uma série de esforços maiores para que você possa comunicar com todo o eleitorado. A campanha para proporcional, que é a campanha de vereador, ela tem que ser mais fragmentada pelo custo da campanha. Sim. E até porque o objetivo não é tão amplo em número de votos quanto para o majoritário. Então, dependendo do número de candidatos vai se fazer o quociente eleitoral após a eleição, para entender quem entra e quem sai. Certo. Mas para a campanha em si, o candidato a vereador tem que se focar nas demandas da sua região. Ele não pode querer abraçar a cidade toda, como é o caso do candidato a prefeito. E o que você acredita que diferencia, então, uma campanha da outra? A gente vê, em termos de ferramentas aí de convencimento do eleitor, a questão dos santinhos, aquela questão das camisetas que está em desuso, né, os carros de som. O que você acredita que são as ferramentas de um e outro? Bom, o que vai fazer a diferença são as propostas. Sim. Isso é fato. Até porque, em relação a meio de comunicação com o eleitor, agora está bastante igualitário. Não pode camiseta, não pode brinde em espécie alguma, e brinde é o que o juiz eleitoral entenda como brinde. Então eu não posso chaveiro, eu não posso boné, eu não posso santinho com calendário de pesca atrás, que era uma prática muito comum, não pode cesta básica em hipótese alguma. Tabela de jogo do campeonato brasileiro. Tabela de jogo não pode mais também. Aqueles que os candidatos evangélicos faziam muito, que eram os marcadores de Bíblia, também não pode mais. Então qualquer coisa que o juiz eleitoral entenda como benefício ao eleitor está suprimido.
Então, o que vai pesar realmente agora? No caso do majoritário, do candidato a prefeito, é a capacidade de articulação dele em estar em todas as regiões da sociedade comunicando com o eleitor. No caso do proporcional, como ele vai fazer uma campanha mais restrita à região de atuação dele, ele tem o benefício da proximidade. Porque geralmente o candidato a vereador, ele é o cara do bairro, ele é um líder comunitário, então ele consegue ter uma proximidade maior com o eleitorado dele. Esse rapaz aí vai ter que caminhar muito, gastar muita sola de sapato para envolver o maior número de eleitores da sua região. Obviamente aí existe uma troca de apoios. O prefeito precisa do candidato a vereador para aproximá-lo do eleitorado da região e o candidato a vereador precisa do prefeito para dar-lhe suporte também em relação aos meios de campanha. É uma simbiose que acontece aí, né? Com certeza. Agora, aí justamente onde entra o papel do consultor de marketing, do marketing, até então muito comum falar em marqueteiro, até mudou essa nomenclatura, né, Marcos? Sim, nós preferimos marketólogo. Mas o que acontece? Qual que é a diferença do marqueteiro e o marketólogo? Marqueteiro, ele dá uma conotação meio pejorativa, né? Aquele cara que não faz nada, como marreteiro, como marqueteiro, é o cara que vai lá e enrola, e faz só o oba-oba. O marketólogo, ele é um estudioso do marketing. E ele sabe direcionar as técnicas e estratégias do marketing para a área da política. O marketing é um só. O marketing eleitoral, o marketing político, o marketing empresarial, o marketing como um todo é um só. A questão é que as técnicas são mais apuradas para determinado objetivo, que no caso da política é criar a imagem do candidato, fortalecer a imagem do candidato, e no caso mais específico das eleições, que a gente entende como marketing eleitoral, é conquistar voto, é fazer com que esse candidato, ao final da eleição, seja eleito. Quer dizer, ele traz um planejamento estratégico para que ele possa apresentar de uma maneira melhor as ideias, as propostas que ele tem, uma vez que ele não tem tantas ferramentas como você colocou agora há pouco. Então é esse planejamento estratégico onde entra o papel do marketólogo? Exatamente. O marketólogo ele trabalha em cima de fatores muito técnicos, em cima de pesquisa eleitoral, que tem que estar durante todo o processo ali do pleito sendo atualizado. Ele vai analisar o contexto social, o cenário político daquele momento, o cenário histórico daquele momento, para adequar com as demandas e as propostas do candidato. Então, o profissional de marketing político, ele vai realmente equalizar os desejos, necessidades e expectativas do eleitor com os desejos, necessidades e expectativas do candidato. Não é uma coisa simplesmente de espetáculo, de oba-oba, como acontece muito. As pessoas entendem marketing como só publicidade, propaganda, e não é. O marketing ele é muito mais estratégico do que promocional. Numa eleição, eu preciso muito sim da propaganda política. Certo. Mas se eu não tiver estratégia técnica do marketing, eu posso estar gastando dinheiro, gastando tempo e comunicando com o eleitor errado. As convenções terminam no próximo final de semana. Né? Aí sim a gente vai ter a real situação de quem é candidato. Esse trabalho de marketing político, ele começa antes, nessa pré-campanha ou não? Precisa se definir primeiro quem são os candidatos e aí você tem um tempo menor para fazer esse planejamento estratégico? Uma boa campanha, ela tem início um ano antes. Uma campanha proporcionalmente grande, majoritária. Por quê? Acho que o cenário goiano hoje pode confundir um pouco o nosso eleitor, né? Que está sem decisão, quem sai, quem não sai. Mas geralmente o normal é que há um ano já se tenha definido quem será o candidato daquele partido. Então já se inicia um projeto para criar as condições para a campanha. Nada pode veicular. Só pode ter veiculação, como a gente acabou de falar aqui, a partir de 6 de julho. Sim. E só pode se falar em candidato a partir de 30 de junho, que é o final das convenções. Mas antes Mas não seria um pouco de especulação um ano antes? Especulação se a gente soltasse isso para o povo. Uhum. Como é algo interno, algo entre partido e profissional de marketing, nós vamos trabalhar o quê? As possíveis estratégias, vamos entender melhor o contexto social que vai estar inserido naquela campanha. Pensa comigo, se eu começo a criar uma campanha a partir de 30 de junho e 6 de julho ela tem que estar na rua, vai ficar atropelado. Eu não vou conseguir. Isso a gente falando em termos de campanha majoritária. Tanto majoritária quanto proporcional. Uhum. Geralmente o político, né, a gente até fala que o político profissional, aquele que está imerso no meio político, ele já sabe seus objetivos, já tem os apoios que precisa, então ele apenas espera o momento exato para comunicar à sociedade. Só que nos bastidores a coisa já começa a acontecer. Pesquisas já são feitas, a escolha de um candidato, ela não é feita simplesmente pela beleza de um ou beleza de outro. A gente faz uma pesquisa para entender quem se adequa mais ao perfil que a sociedade requer naquele momento.
E aí entra um outro grande mito, né, do marketing político, que o marketing cria candidatos. Nós não criamos candidatos, isso não é possível. Não é pegar, de repente, lá o Joãozinho, que não tem histórico político algum, que não tem nenhuma representatividade dentro da sociedade, e transformá-lo do dia para a noite em candidato, vestir nele uma roupa de candidato. Sim. Então, como a gente sabe que eu tenho que pegar a melhor opção do momento, que vai ao encontro da necessidade da população e sem equalizar a comunicação dele, eu tenho que ver isso antes. Eu tenho que fazer uma pesquisa para saber quem está melhor qualificado, quem está melhor ranqueado ali. Eu queria até te interromper para a gente esclarecer o nosso telespectador que quando você fala de pesquisa, não são pesquisas de intenção de voto como essas que já começaram a ser divulgadas. São pesquisas internas, né, de aceitação, assim, é um outro foco essa pesquisa e não tem nada a ver com intenção de voto. Não, intenção de voto é só a partir do momento que eu declaro quem seriam os possíveis, né? No caso desse tipo de pesquisa que eu te falei, são pesquisas para entender o perfil, quais são as expectativas do eleitor. Eu vou saber se o eleitor prefere para aquele momento político um candidato mais experiente, um candidato mais jovem, uma mulher, um homem. E aí sim, entender dentro da minha pleiade de possíveis candidatos, quem se adequa mais ao que a sociedade quer naquele momento. Porque campanha é uma coisa cara, gasta-se muito dinheiro com isso. Dá para dimensionar quanto custa uma campanha? A gente vê algumas especulações nos jornais, né? Algumas colunas que se dizem especializadas em eleição, eles chegam até a valorar quanto custaria uma campanha para prefeito de Goiânia. É fácil dimensionar isso ou você acredita que é chute? Não, muita coisa a gente tem base, tem noção, mas muita coisa também é no chute. Já li muitas matérias falando que para Goiânia agora vai de 10 a 20 milhões numa campanha. Pois é. Imagina para São Paulo, quanto que não vai em campanha, né? É muito prêmio de Mega Sena, né? É muito dinheiro, é muito dinheiro. A questão a gente vai ter que, nesse momento, adequar a realidade, né, do contexto social e político, com o caso Cachoeira e outras bandalhas que aconteceram que geraram descrédito no meio político, e adequar como é que vai surgir aí esse capital para investir. Então talvez as campanhas tenham que ser menores. Tá certo. Marcos, nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta o Band Eleições continua falando de marketing político. Eu espero você.